Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Na verdade, o que é um sistema? É um conjunto de equações. Então, quando eu tenho mais de uma equação, ou seja, eu tenho de duas ou mais equações, eu tenho um conjunto de equações. Porém, nesse caso, vamos trabalhar apenas com duas equações, tá? Qual é o objetivo de você fazer um sistema com duas equações? O intuito é encontrar um par ordenado como solução. Então, você vai encontrar um valor para x e um valor para y. Lembra que o conjunto solução com o valor de x, vírgula, o valor de y, eu chamo de par ordenado? Então, o objetivo de você fazer um sistema com duas equações é encontrar um par ordenado que seja a solução para as duas equações ao mesmo tempo. Então, os métodos mais comuns são substituição e o método de adição. A solução do sistema é um par ordenado que satisfaz as duas equações. Ou seja, eu vou encontrar, como eu já falei, um par ordenado que vai ser solução para as duas equações ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho um sistema de equações, porque eu tenho aqui a equação 1 e aqui a segunda eu chamo de equação 2. Primeira equação, segunda equação. Eu represento um sistema por essas chaves, apenas no início do sistema. Então, chave, sistema, aqui eu chamo de primeira equação e aqui de segunda equação, certo? Então, eu fiz de uma forma para que vocês entendessem. Então, eu peguei a primeira equação e coloquei aqui, tá vendo com a setinha? Os possíveis pares ordenados que podem ser solução para essa equação. Como assim? Exemplo, se eu pegar aqui eu estou dizendo que o primeiro termo é x e o segundo y, não é isso que a gente já estudou? Então, todos esses pares ordenados são solução para essa primeira equação. Se você pegar esse primeiro par ordenado, o x é 0 e o y é 7. Se você substituir aqui, 0 mais o y sendo 7, mais 7 é igual a 7. Se você pegar esse segundo par ordenado, o x é 1, o y é 6. Então, se eu coloco aqui, 1 mais 6 é igual a 7. Se eu for aqui para o terceiro par ordenado, o x é 2, o y é 5. Se eu colocar aqui 2 mais 5 é igual a 7. Então, todos esses são soluções para essa equação de cima. Agora, aqui embaixo, tá vendo? Eu coloquei as possíveis soluções da equação 2x mais 4y igual a 22. Então, todos esses pares ordenados são soluções para essa equação. Porém, quando eu monto um sistema, qual é o meu intuito? Encontrar o par ordenado que é solução para a primeira e para a segunda equação ao mesmo tempo. Eu identifiquei aqui de verde, que as possíveis soluções para a equação 1, eu tive aqui 3,4. E nas possíveis soluções para a equação 2, eu também tive 3,4. Então, eu posso dizer que 3,4 é solução para a primeira e para a segunda equação. Logo, o conjunto solução aqui, desse meu sistema vai ser o quê? 3,4. O par ordenado comum às duas equações é o 3,4. Logo, a solução do sistema é essa aqui. Lembrando que o conjunto de solução, que é a resposta, eu vou colocar S, que é igual a chave, coloco o par ordenado, aqui significa que é o valor de x, todo mundo já sabe aqui de y. Coloco o par ordenado e fecho a chave. Então, essa forma aqui é muito trabalhosa para você encontrar o par ordenado que é solução para a primeira e para a segunda equação ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai resolver um sistema envolvendo equações do primeiro grau, tá?
Então, existem dois métodos mais comuns, que são primeiro, o método de substituição e o segundo, o método de adição. Na aula de hoje, vamos trabalhar apenas com o método da substituição. Na próxima aula, eu vou apresentar a vocês o método da adição. Esse método aqui da substituição, a gente já trabalhou ano passado, no 7º ano, certo? Então, a gente vai relembrar e fazer um novo exemplo do qual a gente ainda não tinha feito. Então, vamos trabalhar apenas com o método de substituição. Eu separei aqui a forma, eu fui resolvendo e fui colocando passo a passo para que ficasse mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? Então, eu vou resolver esse sistema de forma mais prática, através do método da substituição. E vou encontrar no final um par ordenado que serve como solução para a primeira e para a última equação ao mesmo tempo. Tá ok? Então, o primeiro passo do método da substituição é o quê? Eu coloquei aqui, eu fui narrando e fazendo. Isola-se uma das incógnitas em uma das equações. É bom isolar a incógnita que está sozinha. É uma dica que eu dou. Então, eu tenho aqui o sistema de equação, eu chamo essa primeira de primeira equação e aqui de segunda. É bom identificar para facilitar na hora de resolver, certo? Então, eu vou escolher ou a primeira ou a segunda equação para isolar apenas uma incógnita. Eu escolhi aqui a primeira mesmo, tá? Então, eu peguei essa primeira equação e isolei, ou seja, isolei uma incógnita. O que é isolar uma incógnita? É deixar a letra sozinha antes da igualdade. Então, eu poderia escolher aqui o x ou o y, porque, afinal, nenhum dos dois está acompanhado por números. Então, sempre que vocês tiverem um sistema de equação, deem preferência em isolar a incógnita que está sem coeficiente, ou seja, com coeficiente diferente de 1, porque a gente sabe que aqui tem um escondido e aqui tem um escondido. Então, se aqui tivesse, por exemplo, 2x mais y, era melhor você isolar o y, porque aqui teria um coeficiente. Então, a dica aí, isole, se for possível, porque tem casos que todos vão ter coeficientes. Se for possível, isole a letra que tem um coeficiente diferente de 1, tá? Ou seja, não tem número antes dele, vamos dizer assim, porque o 1 aqui está escondido. Então, se eu disser isso, eu vou estar falando errado, mas no dia a dia, para vocês entenderem melhor, vocês vão isolar, ou seja, eu vou deixar a letra sozinha antes da igualdade, aquela que não tem número antes, tá? Então, aqui fica x é igual a 55 e eu passo o y para lá com o sinal trocado, porque quando a gente passa uma letra ou um número, troca de posição aqui em relação à igualdade, eu tenho que inverter o sinal, não é isso? Então, vai para lá como menos y. Então, eu isolei uma letra, ou seja, deixei a letra sozinha antes da igualdade. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou pegar a próxima equação, como eu já usei a equação 1 para isolar, eu vou pegar a outra equação que eu não mexi ainda, ó. Substitui-se a expressão que eu isolei, essa aqui, na equação e resolve encontrando o valor de uma incógnita. Então, como assim, Pro? Então, vamos lá. Eu vou pegar a equação que eu não usei ainda. Vou botar aqui, ó. X mais 2y igual a 85. E essa equação aqui que eu isolei, eu vou substituir nessa segunda equação. Então, eu peguei a segunda equação porque eu ainda não usei. Pronto. A segunda equação me diz que x mais 2y é igual a 85. Aí, eu volto na equação que eu isolei. Na equação que eu isolei, diz que x é igual a 55 menos y. Então, quem é o valor de x, gente? 55 menos y. Então, aqui nessa segunda equação, no lugar de x, eu vou encontrar o resultado do que eu isolei. Então, x vale quanto? 55 menos y. Joguei aqui. Repito o restante. Mais 2y é igual a 85.
Agora é só resolver a equação normalmente. Menos 1y mais 2y, eu tenho o quê? Mais 1y. Não preciso colocar 1. É igual a, passo 55 para lá com o sinal trocado, ó. 85 menos 55, y é igual a 30. Então, depois que eu encontrei o valor de uma incógnita, se eu já tenho y, só falta encontrar quem? X. Então, o que é que eu vou fazer no terceiro passo, ó? Substitui o valor encontrado na equação do primeiro passo. Então, a equação do primeiro passo, que foi isolar, eu vou pegar essa equação aqui do primeiro passo e vou jogar aqui, ó. Pronto. O valor que eu encontrei, que eu acabei de encontrar, y é igual a 30, eu vou jogar aqui nessa equação do primeiro passo. Então, x é igual a 55 menos y. Quem é y? Eu acabei de encontrar. Y é 30. 55 menos 30. 55 menos 30 é igual a quanto? 25. Encontrei o valor de x? Sim. Encontrei o valor de y? Também. Então, eu já encontrei o meu conjunto solução, certo? Então, solução é igual a... Sempre eu vou colocar primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, vai ser 25,30. Então, gente, é importante vocês entenderem o passo a passo para não se atrapalhar. É muito fácil isso, só basta ter atenção. Então, aqui é o primeiro passo. Escolhe uma das equações e isola uma incógnita. Eu escolhi a primeira e isolei, ou seja, deixei sozinha antes da igualdade, a primeira, o x. Pronto. Depois, esse valor aqui vai ser substituído na próxima equação que eu não mexi ainda. Então, eu peguei a segunda equação que eu não mexi e joguei aqui. O valor que eu encontrei aqui, na primeira, no que eu isolei, eu vou substituir na segunda. Vou achar o valor de uma incógnita. Achando o valor de uma incógnita, y é igual a 30. Eu vou voltar na equação do primeiro passo, ó, e vou substituir. Ou próprio, porque a senhora não pode substituir na da segunda, porque a da segunda já tá aqui, ó. Então, se eu achei y com a equação segunda, eu vou voltar na primeira, certo? E vou substituir o valor de y. E aí, eu encontro os dois valores, o valor do par ordenado.